Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar quero me justificar, demorei um pouquinho para me deslocar até aqui, porque a conversa lá atrás está fascinante. E me entusiasmava tanto que eu quase troquei o meu horário com o senador Álvaro Dias para poder ficar lá, só que aí eu ia ficar perturbando a sessão. Senhor presidente, eu vou iniciar o meu pronunciamento procurando contextualizar o que nós aprovamos hoje na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nós aprovamos um programa de avaliação da política pública relacionada ao programa de defesa cibernética. Isso não começou hoje. Eu propus que esta política pública fosse priorizada naquela comissão há cerca de 1 mês e meio. Foi uma escolha profética. Porque de lá até hoje, nestes 40 e poucos dias, nós tomamos conhecimento da guerra comercial e tecnológica entre Estados Unidos e China, para ver quem chega, em primeiro lugar, na questão do 5G, da rede, da telefonia 5G. De lá para cá, tivemos um sem número de informações sobre hackeamento, sobre vazamento de informação, e nesta semana, particularmente, a mais bombástica de todas as notícias a respeito disso, notícia que está sempre presente nos últimos pronunciamentos. Então, eu gostaria de deixar assinalado, e fazendo parte deste meu modesto pronunciamento, o teor, que eu não vou ler aqui, das 5 páginas do programa, do cronograma, que é a parte final deste projeto de avaliação de uma política pública da guerra cibernética, para que conste dos anais, para que a gente possa voltar a se referir a isto que foi aprovado hoje. E quero deixar também anexo a este documento um artigo memorável publicado no jornal O Estado de São Paulo de ontem, de autoria do embaixador Rubens Barbosa, intitulado Guerra Cibernética. Desejo ainda prestar as seguintes informações. Em vários países do mundo, o Departamento ou Comando de Guerra Cibernética já é uma das 4 forças destes países. Exemplo, França, Alemanha, lá existe Marinha, Exército, Aeronáutica e Guerra Cibernética, que é uma atividade transversal a todo o governo, praticamente. E, por isso, diz respeito de maneira generalizada à segurança nacional. Portanto, fazendo constar deste pronunciamento tanto o artigo sobre guerra cibernética quanto este documento aprovado hoje na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que versa sobre a avaliação que pretendemos fazer até novembro deste ano da forma como o Brasil encara a guerra cibernética, senador Cajuru, que está em curso. Ela não está declarada. Não vai haver armistício neste ano, pelo contrário, ela vai crescer em matéria de riscos que todos nós corremos, tanto na vida pessoal, com os dados elementares de cada um de nós, quanto nas questões comerciais, quanto nas questões institucionais ou profissionais. Quero dizer, por último,
que o Brasil é um protagonista no mundo. É um país importante, tanto do ponto de vista geográfico, demográfico, pelas riquezas de que somos dotados, e somos, portanto, um alvo que esta guerra cibernética não subestima. Por esta razão, eu desejo que este esforço que nós vamos fazer na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que é presidida pelo nosso querido amigo, senador Nelsinho Trade, fosse acompanhado pelo Senado, pelos nossos pares, não como sendo uma viagem ao desconhecido, haverá desconhecido, mas é uma viagem em torno de um tema que faz parte do interesse nacional mais legítimo. Talvez não palpável, mas do interesse nacional mais relevante. É esta a razão de eu ter requerido este tempo, agradecendo por ele, e ao encerrar as minhas palavras, eu gostaria de mais uma vez, dando sequência ao pequeno aparte que me concedeu o senador Regufe, para dizer que me orgulho muito do desempenho do Congresso brasileiro quando aprovou o projeto, o PLN 4, número 4, que abriu o crédito suplementar de 248 bilhões e 900 milhões de reais em favor do Brasil, cumprindo um quesito constante da LDO, aprovada no ano passado, e ao cumprirmos com o nosso dever e ao demonstrar grandeza, o Congresso Nacional certamente se habilita a ser um poder da confiança da sociedade brasileira, porque, respeitado esse comportamento, nós teremos o dever de sempre levar em conta o interesse nacional nas nossas decisões. Eram esses os registros que eu queria fazer, agradecendo a Vossa Excelência, senadora Anastasia, pela compreensão na minha demora em assomar à tribuna. Muito obrigado.